relatório da ONU denuncia a prática de tortura na Venezuela. O documento aponta que mais de 150 pessoas teriam sido presas e torturadas por agentes do governo entre 2014 e 2022, com o conhecimento do presidente Nicolás Maduro. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos hoje no JR Mundo o professor de Relações Internacionais da PUC, professor Tomás Pauliello. Muito obrigada por estar aqui conosco no JR Mundo, professor. Eu que agradeço o convite, prazer participar aqui com vocês. Bom, antes da nossa conversa, eu vou te lembrar que o JR Mundo tem episódios novos que vão ao ar sempre às quintas-feiras, a partir das 7h30 da noite, nas plataformas digitais da Record TV, onde você também pode ver e rever outros dos nossos programas. Bom, professor, então, para começar, eu queria saber o seguinte do senhor. Esse relatório é uma surpresa ou já havia indícios desse tipo de atitude, desse tipo de ação de tortura? O relatório, ele não é surpreendente. A própria comissão que foi responsável pelo relatório já tinha soltado alguns outros documentos ao longo do tempo de investigações que eles foram fazendo sobre a situação na Venezuela. Na verdade, essa própria comissão que está fazendo a investigação foi constituída exatamente porque já haviam indícios ou, no mínimo, pistas ali de que pudessem haver casos de tortura a ser investigados. Então, é claro que é um registro importante, é importante que isso fique, que isso dê visibilidade, que isso fique repercutindo, né, ao longo do tempo, que essas denúncias tenham um registro então mais formalizado e com fontes ali que deem credibilidade a essas denúncias, mas não muito surpreendentes. A gente já tem relatos há bastante tempo de violações de direitos humanos, incluindo torturas por parte de autoridades governamentais na Venezuela. E dá para dizer quem são essas pessoas ou se elas têm relação com partidos políticos? São em torno de 150 pessoas, então no período de 2014 a 2022. Isso. O relatório aponta que ele não dá nenhum indício específico sobre eles pertencerem a determinado partido ou não, mas são opositores políticos de diversas matizes, mas particularmente que fizeram parte dos protestos na Venezuela. O relatório aponta que a maior parte das torturas e das outras violações que estão ali registradas aconteceram exatamente nos anos que aconteceram as maiores manifestações no país. A última vez em 2019, que teve aquele grande processo de manifestações populares. Então, são opositores, mas estão muito relacionados a essa militância, das pessoas que estiveram nas ruas, muito vocais contra o governo nesses momentos, mas o relatório ele é mais amplo que isso, eu diria, né? Então, se perguntou quem seriam essas pessoas, tem uma série de indicativos ali que tem outros grupos que têm sido perseguidos. Por exemplo, jornalistas, que também já tem relatos há algum tempo, né, de perseguição contra jornalistas na Venezuela, militantes de direitos humanos e de movimentos sociais de vários tipos, e particularmente tem um pedaço grande do relatório que trata da perseguição contra populações indígenas. É uma situação, a gente depois pode falar mais sobre isso, mas que acho que tem ecos, né, tem repercussões também para outros países aqui da região, mas ali o relatório se dedica quase a todo o final, né, a parte final dele, falando de como as populações indígenas têm sido crescentemente visadas e reprimidas ali no país. Então já vamos aproveitar que o senhor está falando sobre isso. Por que grupos indígenas? Olha, é interessante, é um processo que está acontecendo ali, particularmente relacionado ao desenvolvimento de uma ampla área para mineração, que é o Arco do Orinoco. É um projeto grande do governo Maduro, que foi desenhado ali para tentar desenvolver outras áreas da economia venezuelana, que é muito dependente da exportação do petróleo. A região que tem sido muito conflituosa na Venezuela é a região de fronteira com o Brasil, ali de fronteira com Roraima. Eu falei que tinha repercussões para o nosso país porque muito da população venezuelana que tem fugido para o Brasil, que tem passado a fronteira, feito essa migração, é população indígena. Claro que isso tem muito a ver com a crise humanitária, desabastecimento, populações passando fome na Venezuela, mas o relatório eu acho que dá para a gente um outro lado que talvez estivesse menos visível para a gente, que essas populações indígenas estão fugindo de violência ali na região, exatamente desses grupos que querem explorar, né, ou buscam explorar, lucram com a exploração mineral em regiões que inclusive algumas são regiões de reserva, são regiões indígenas e que têm sido crescentemente
visadas aí porque são muito ricas em recursos minerais, tanto por empresas, mas o relatório aponta principalmente muitos grupos criminais que têm atuado ali do lado da Venezuela também. Perfeito. Então, são grupos que, de alguma forma, podem ou atrapalham interesses econômicos e políticos, por isso eles têm sido reprimidos de alguma forma, posso colocar assim? Isso, são grupos que estão organizados ou em movimentos de resistência, né, contra esse avanço da exploração econômica, mineral, mas às vezes são só populações que estão vivendo nas suas terras ali, e a gente conhece também, acho que de novo dá para fazer um paralelo com o Brasil, como por exemplo, a gente tem relatos de envenenamento de rios, essas populações dependem muito da pesca e da caça, e então, né, o rio começa a ter menos peixe, encontram-se menos espécies para caçar ali na mata, então os próprios meios da subsistência, às vezes, das populações indígenas, né, elas não estão necessariamente resistindo diretamente, mas as consequências desse crescimento da mineração ali pode estar tornando a reprodução da vida delas ali cada vez mais inviável. Dois principais órgãos do governo estariam envolvidos: a Direção-Geral de Contra-Inteligência Militar e o Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional. Essas práticas, além de torturas, também outras práticas estariam envolvidas? É tenebroso o relatório, na verdade, assim, porque ele aponta muitas violações. A tortura acho que é o ponto principal e de fato chama muita atenção ali, mas ele indica, por exemplo, assassinatos, né, de lideranças políticas ou de opositores, de jornalistas, militantes de direitos humanos, prisões arbitrárias, né, e ele coloca ali, até acho que isso pode ser caracterizado pelo relatório, né, o que diz é que há uma caracterização ali mesmo de, por exemplo, as condições das cadeias, das prisões na Venezuela, que são muito precárias, celas superlotadas, em alguns momentos eles tratam isso como um tratamento desumano também, então igualam a uma condição de tortura, né, a condição na qual as pessoas estão presas. Mas é isso, prisões sem mandato, sem julgamento, assassinatos, prisões extrajudiciais, assassinatos, acho que tem um leque grande ali de violações, né, que estão sendo cometidas, entre elas essas torturas que estão registradas no relatório. E onde que aconteciam essas torturas, professor? Acontecem nas sedes dessas duas organizações que você mencionou, né, da inteligência e da contra-inteligência, que são em Caracas. Pelo que o relatório indica, esses eram os principais centros, né, dessas violações, onde também as pessoas ficavam encarceradas. Então, eu acredito, eu não sei, né, não conheço assim, a arquitetura desse lugar, mas acredito que deva ser uma carceragem onde também acontecem essas torturas, mas o relatório indica que, na verdade, essas duas agências têm centros e instalações espalhadas pelo país todo. Que assim, faz sentido para o que a gente estava conversando aqui, né? Porque essas violações não estão só concentradas nos grandes centros urbanos, embora Caracas seja ali, parece ser o polo principal, tem indícios de que essas violações tenham sido cometidas em todo o território venezuelano. Faz sentido, né, de que a gente, no mínimo, interprete, desconfie de que tem uma série de instalações pelo país. As vítimas que foram entrevistadas no relatório não sabem dizer muito, porque elas foram, né, levadas para lá sem receber informações, sem um devido processo legal, então elas não têm muito conhecimento de onde estavam essas instalações, elas só sabem que foram levadas para alguns desses centros clandestinos aí de detenção. Certo. E baseado nos relatos colhidos pela comissão, as torturas eram piores em mulheres? Quais são os relatos que acabaram fazendo parte desse relatório? O relatório indica que tem uma dimensão de violência sexual e violência de gênero importante. Pelo que o relatório indica, a maior parte das vítimas é homem. Mas eu tendo a acreditar que essas violências costumam ser piores quando cometidas contra mulheres, como são as questões em geral relacionadas às violações de direitos humanos, tal, né? As mulheres, como um grupo relativamente mais vulnerável, em geral também são mais vítimas de violência. E estão registrados ali, o relatório não especifica a questão de gênero, mas estão relatados estupros, por exemplo. Acredito que contra prisioneiros homens ou mulheres possam ter acontecido, mas o relatório, acho que destaca, né, e faz questão de enfatizar que a violência de gênero é um dado importante da violência que está sendo cometida na Venezuela. E que tipo de informação era pedida para essas pessoas? O senhor faz ideia? Olha, assim, o relatório, ele também toma muito cuidado com isso, ele não apresenta provas, né? As evidências que estão ali coletadas
são frutos de entrevistas, de conversas. É uma investigação, em algum sentido, acho que uma investigação bastante jornalística, assim, que eles fazem, né? E o relatório, no começo, ele já, digamos, se resguarda falando isso aqui dificilmente vai ser usado como uma prova judicial, porque a gente não tem como dar evidências materiais de que isso aconteceu, mas a gente tem falado com pessoas, entrevistado inclusive agentes do governo que aceitaram, né, entregar informações e tal. Então, o relatório é todo baseado nessas entrevistas que eles fizeram. Uma outra coisa, as entrevistas precisam ser feitas à distância, porque o governo venezuelano proibiu essa comissão de atuar na Venezuela. Então, eles têm usado como base o norte do Brasil, por exemplo, né, a fronteira ali do Brasil com a Venezuela, em Roraima, a fronteira com a Colômbia também, feito por vídeo, né, chamadas de vídeo, ou às vezes relatos, quando são feitos por escrito também, para preservar essas vítimas que podem ser revitimizadas se o governo ficar sabendo que elas estão colaborando com a comissão da ONU. Também para proteger, claro, como eu falei, esses agentes do próprio governo, os militares tal, que têm contribuído para relatar essas violações de direitos humanos, né? Seriam ali os delatores, digamos assim. Não sabemos na entrevista o que exatamente se pergunta, mas eles mencionam, por exemplo, relatos de danos permanentes à saúde dessas pessoas, frutos das torturas, inclusive danos psicológicos e psiquiátricos. Então, eu acho que deve ter um pedaço do questionário que tenta tocar um pouco nisso, né, nessas repercussões dessas práticas violentas de tortura e tal, mas a gente não sabe exatamente quais são as perguntas que estão sendo feitas. Mas nesse caso nós estamos falando de provas concretas. Eu acho que sim, mas eu não sei se, eu acho que o relatório, por isso eu falei que está tentando se resguardar, eu acho que o relatório não quer se implicar com a responsabilidade de tentar perseguir e processar essas pessoas que são ali acusadas das violações. Até porque eu acho que a justiça venezuelana dificilmente acataria, né, um processo baseado nesse relatório. Eles, por exemplo, indicam que tem nomes das pessoas dentro dos serviços de inteligência que são os responsáveis pelas torturas e pelas outras violações. Mas o relatório não fala os nomes. Então, eu acredito que é isso, que eles estão sendo muito cuidadosos para que eles próprios não sejam, de alguma maneira, implicados nessas acusações que estão fazendo. É tudo muito delicado, assim. Realmente eles precisam proteger os informantes e acho que também, de alguma maneira, se manter distantes de uma questão que é política interna lá da Venezuela, né? Assim, eu acho que a independência do relatório e dessa comissão da ONU, ela dá muita credibilidade para a questão. Se de alguma maneira eles ficarem relacionados aos grupos de oposição ao governo dentro, né? Então se eles se politizarem de alguma forma, eu acho que eles imaginam que eles vão perder a credibilidade. Então também acho que estão sendo cuidadosos para que isso não vire, como o próprio governo venezuelano falou, um panfleto. Eu acho que não é um panfleto, assim, a leitura do relatório demonstra que é muito sério e eu acredito que tem muita credibilidade. Essas comissões da ONU, em geral, são muito cuidadosas de fato. Mas ele pode se tornar um panfleto se, de repente, isso começa a ser usado politicamente. Então, eu acho que eles estão tomando muito cuidado para isso também. O senhor acredita que seja possível que o presidente Nicolás Maduro não tenha conhecimento dessas torturas? O que a gente sabe pelo relatório é que autoridades muito altas do governo venezuelano têm conhecimento e que essas duas agências estão mais ou menos diretamente ligadas ao Maduro. Ele é o responsável, não sei se pela fundação dessas agências, mas pelo funcionamento delas hoje em dia. Ele é a autoridade máxima, inclusive o relatório traz relatos de reuniões pessoais do presidente com chefes dessas agências. Eu acho, pela opinião pessoal, que é impossível que ele não saiba. Claro, ele não deve saber de pessoas específicas, né? Quem é que está sendo preso ou torturado ali ou ali. Mas que existem torturas, existem violações, é muito difícil que ele não saiba, até porque um pedaço da função dessas agências é exatamente fazer isso, né? Perseguir os opositores políticos e assim por diante. Professor, então retomando essa conversa, né? Há pouco a gente estava falando sobre os reflexos que a Venezuela pode ter com isso. A reabertura de fronteiras aconteceu com a Colômbia, né? E uma denúncia como essa, o senhor acha que pode afastar essa relação que acabou de ser retomada? É difícil antecipar, mas ao que tudo indica, não.
Acho que a direção que a gente tem visto das relações da Venezuela com a região, e particularmente, que eu acho que é muito importante, aí serve um pouco como bússola para a gente entender as relações da Venezuela com o mundo, o que tem acontecido nas relações Venezuela e Estados Unidos, principalmente a partir da guerra da Ucrânia, me dão a entender que eu acho que o caminho da Venezuela com a região é mais atualmente o diálogo. Vou explicar o que aconteceu, né, rapidamente. A partir da crise da guerra da Ucrânia, quando o preço dos combustíveis, o preço do petróleo internacional começou a disparar, os Estados Unidos começaram a buscar fontes alternativas para se abastecer, né, do petróleo e também para tentar controlar esses preços internacionais das commodities, dessa commodity especificamente. E um dos grandes produtores globais de petróleo é a Venezuela. E a Venezuela tem potencial ocioso, ela pode aumentar sua produção de petróleo muito. Essa produção estava muito afetada exatamente por conta de sanções americanas à economia venezuelana. Então, diante do que tem sido a relação dos Estados Unidos com a Rússia, que hoje em dia está num nível de tensão muito alto, os Estados Unidos têm destensionado, digamos assim, com outros rivais importantes, potencialmente com o Irã, que é um outro grande produtor de petróleo, e com a Venezuela certamente a gente tem visto. O governo Biden fez uma série de acenos de retomada de relações, retomada de negociações com o governo venezuelano, negociou a troca de prisioneiros, a liberação de alguns prisioneiros americanos que estavam na Venezuela, também, por outro lado, sanções que estavam sendo colocadas a algumas lideranças venezuelanas, com recursos internacionais bloqueados, tal, foram sendo afrouxadas. Então, a partir dos Estados Unidos, a gente está vendo um destensionamento, e quando os Estados Unidos destensionam, vários dos países da região que são próximos à política externa americana, por exemplo, é o caso da Colômbia, também se distensionam. A Colômbia tem um outro item importante. Depois de anos de governos conservadores, a Colômbia agora elegeu um presidente da esquerda, o primeiro presidente da história, né, da esquerda. O Brasil, potencialmente, pelo que a gente tem visto nas pesquisas agora, pode voltar a ter um presidente da esquerda. Então, acho que também uma mudança política, ideológica na região pode abrir novas portas para que a Venezuela volte a ter alguma margem de negociação aqui ou de circulação na América do Sul. A Venezuela continua muito divisiva, né? Assim, a Venezuela é um caso de uma crise humanitária trágica. Muitas pessoas fugiram da Venezuela, migraram ou se refugiaram a partir da Venezuela por conta da crise econômica. Tinha um caso de fome extrema, né, para uma grande parte da população. Então, eu acho que a relação da Venezuela com essa região, ela passa por muitos pontos. Eu estou falando disso porque, por exemplo, tem um ponto importante para o caso da Colômbia, que é uma quantidade enorme de venezuelanos que se mudaram para a Colômbia, né, esses refugiados e tal. A gente tem visto crise ou tensões com esses refugiados venezuelanos. No norte do Brasil, falamos disso, no Chile, era uma questão que não existia no Chile, hoje em dia o Chile recebe uma grande quantidade de venezuelanos, no Uruguai, na Argentina. Então, a questão migratória também é uma das que a gente precisa ficar de olho, eu acho, para entender o que vai acontecer das relações da Venezuela com essa região aqui. Mas, como eu te disse, eu acho que a minha impressão agora, nesse momento, é de que o rumo das relações Venezuela-América, e daí não só América Latina, mas incluindo Estados Unidos e Canadá, é de destensionamento e de apaziguamento, digamos assim, daquela tensão mais exacerbada que se constituiu ali em 2016, 2017, que acho que foi o ápice, né, das tensões. Então, aparentemente, a Venezuela pode ser poupada por uma questão geopolítica, por Sim. interesses diferentes aí dos países. Agora, na prática, professor, alguma ação está sendo tomada para impedir que novos casos como esses aconteçam? Olha, eu acho que a própria divulgação desse relatório é uma ação, de alguma maneira. Mas é muito difícil, né, que você consiga impedir esse tipo de acontecimento, ainda mais no caso de um regime autoritário como é o regime venezuelano. Com a justiça, por exemplo, que é muito parcial ao governo, está muito aparelhada, as forças de segurança, forças policiais também. É importante que se diga, né? Como eu falei, o relatório ele é muito amplo, então tem ali um pedaço das violações que estão sendo relatadas que são comuns a vários países latino-americanos.
violência policial não é uma exclusividade da Venezuela. A gente vai ver na Colômbia, no Brasil, assim por diante. Temos vastos relatos. A condição das prisões, por exemplo, como eu mencionei aqui também, é uma condição trágica no Brasil, como em vários outros países da região. Então, acho que um pedaço das violações de direitos humanos que estão relatadas ali estão relacionadas ao grau alto, né, de violência, inclusive violência política, que está presente na nossa região, também relacionada à pobreza e desigualdade, violência contra minorias como populações indígenas. Separo esse pedaço, então, né? Quanto a isso, eu acho que a gente precisaria, na verdade, de uma série de políticas muito mais aprofundadas para começar a resolver o problema da violência nessa nossa América Latina aqui. Segundo ponto, a questão da violência política mais especificamente. Como eu estava falando, essa é muito difícil, né, de que a gente consiga ver uma melhora, ainda mais porque o que a gente viu ao longo do tempo é o governo Maduro aprofundando essa violência e a repressão a opositores. Certamente, uma mudança de governo traria uma grande mudança, mas eu imagino que essa mudança de governo, no nível que está atualmente, vai acontecer com uma queda do Maduro, né? Dificilmente ela vai acontecer por via de uma eleição ou por via de um processo democrático ali, já que a democracia na Venezuela acabou se esfacelando ao longo do período. Então, eu não sou muito otimista não que a gente vai ver, né, uma transformação. Agora, essas coisas preocupam o governo. O próprio fato do Maduro ter se referido a esse relatório, ter feito questão de dar uma entrevista sobre isso, mesmo que seja menosprezando o relatório, ele chamou de panfleto, né? Eu acho que demonstra que o governo tem, no mínimo, uma preocupação de relações públicas, de fazer parecer que as coisas, que essa violência, né, que essas torturas não são verdadeiras ou não são tão pervasivas como o relatório faz entender. Se isso vai fazer diminuir a violência, eu acho que o mais provável é que faça apenas que eles coloquem mais panos em cima dessa violência e tornem ela menos visível. Eu não acredito que vá reduzir muito não, pelo menos num curto prazo, como eu falei. Durante a Assembleia da ONU, o chanceler venezuelano Carlos Faria definiu como crime contra a humanidade as sanções econômicas impostas ao país, né? A gente pode esperar medidas mais duras depois dessa denúncia. Na visão do senhor, como que fica a Venezuela daqui para frente? Olha, como eu falei, eu acho que o momento dos principais adversários venezuelanos, particularmente dos Estados Unidos, não é de aumento das tensões, pelo contrário, é de destensionamento, abertura de negociações, eles buscam possíveis parcerias ou, no mínimo, reduzir a quantidade de rivalidades na região aqui para privilegiar o que tem acontecido no palco europeu, particularmente na questão Rússia-Ucrânia. Então, eu não acho que essas sanções vão aumentar. E daí tem uma outra questão, que eu acho que é importante para se considerar. Sanções, elas são, evidentemente, um mecanismo importante. Elas são uma demonstração de uma preocupação internacional com os assuntos, com violações de direitos humanos, crimes contra a humanidade que são cometidos em determinadas regiões. Mas as sanções, isso voltou a ser muito discutido exatamente pelo caso da Rússia, que está sofrendo muitas sanções. Hoje em dia é muito controverso qual é o tipo de resultado que elas produzem. Por quê? Por causa da Venezuela, a gente tem visto, acho que dá para ver com alguma clareza, que elas produzem um custo gigantesco para a população, principalmente para as pessoas mais pobres, para as populações indígenas que dependem, né, de alimentos, de preço de alimentos, preços de itens básicos num nível aceitável e que são os primeiros a sofrer com a escassez desses produtos. Os primeiros que ficam sem carne, sem ovos, são as pessoas mais pobres, mais vulneráveis. As sanções, em geral, atingem essas pessoas primeiro. E não necessariamente enfraquecem tanto assim o governo ou as autoridades que precisam ser atingidas. Então, eu acho que é um momento para a gente repensar quais são os mecanismos, e é muito difícil, porque a gente não tem muitos, né? Mas quais os mecanismos para a gente, de fato, atingir os responsáveis por essas violações de direitos humanos, que é quem deveria ser prioritariamente visado, né, por ações internacionais. Professor Tomás, muito obrigada pela sua entrevista, obrigado por estar aqui com a gente, espero o senhor numa próxima oportunidade também. Eu que agradeço, só convidar, estarei de volta. E eu também te agradeço pela companhia aqui no JR Mundo. Preciso te lembrar que o JR Mundo é o nosso espaço para falar sobre assuntos internacionais e novos episódios estão disponíveis sempre às quintas-feiras, às 7h30 da noite, nas plataformas digitais da Record TV. Eu fico por aqui, até uma próxima.